Oi, eu sou o William. Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou o Vitor. E nós somos o Versão da Zoeira. É vertigiano. E hoje nós vamos falar de um filme sensacional que saiu no Netflix e está, Matheus, entre os 10 mais buscados em março. Qual filme é esse, Matheus? O Poço. Um poço de alegria pra nós. E pra Netflix também, né? Porque tá rendendo o negócio pra Tá dando grana, tá dando o que falar, tem opiniões diversas e é hoje que nós vamos comentar sobre isso. Então, William, é um filme muito intrigante, um filme que tem causado muita discussão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui que a gente conseguiu reter desse filme maravilhoso, ou não. Há controvérsias. Inclusive, Vitor, é um filme que gerou discussões na nossa página também no Instagram. Inclusive, quem ainda não seguiu, siga lá, @vdz.oficial. A gente lançou uma enquete, deu 94% de pessoas que gostaram do filme contra 6% que não gostaram. Então, pelo menos na nossa página não foi unanimidade. Muita gente falou que não gosta, não é verdade? 6% a gente tá É com... muita gente. Se fosse 6% em 1 milhão, não é verdade? Que foi o motivo também dessa gravação, né, gente? A gente viu que o tanto de engajamento que estava gerando na internet, a gente quis fazer um podcast lindo e maravilhoso para vocês escutarem no banho. Agora que você já sabe do que se trata, lembre-se, esse é um alerta de spoiler. Se você já não sabe o que significa isso, procure um médico. Esse filme é um filme muito recomendado, inclusive para velhinhos, pessoas com problema no coração. Assistam. Para pessoas que gostam de filme família, inclusive, também. Sessão da tarde total. É filme pra assistir na hora do almoço, eu recomendo. A gente tá falando isso porque o Vitor realmente assistiu isso na hora do almoço. Deve ter sido uma experiência maravilhosa. Antes da gente vai falar sobre as situações que o filme expõe pra gente, mas vamos primeiro dar uma sinopse pro pessoal que não assistiu o filme, mas que não se importa. Mas o pessoal assistiu o filme, senão não tava aqui. Não é porque tem muita gente que não assistiu o filme, mas não se importa de ganhar spoilers. Aí ele pelo menos tem que incluir esse pessoal na conversa. Hora da revisão. Senta que lá vem a história. Vamos chamar um pintor aqui pra dar uma pincelada agora. Então, gente, o filme se trata de uma prisão vertical. Nessa prisão, a comida é distribuída de cima para baixo e de forma que cada cela cada cela tem 2 pessoas. Os de cima se alimentam mais com mais fartura, enquanto os de baixo vão ficando cada vez com menos comida, né? Olha, comunismo. A premissa do filme basicamente é essa sinopse assim, mais concreta que a gente pode fazer, porque o restante é mais uma conjectura mesmo. Tem muita teoria abstrata que a gente pode tirar desse filme. E é disso que nós vamos falar dessa noite. Para começar, esse filme se passa num futuro distópico, onde o Matheus já falou da prisão vertical, só que não era só para presos. Não era bem uma prisão. Era um lugar onde você ficava, inclusive voluntariamente, se você quisesse. Para reabilitação. Para reabilitação, pode ser. No caso do nosso personagem principal, o Goreng, ele estava lá para se livrar do vício do cigarro. E para isso, ele escolheu levar para a prisão um livro, que fazia ele passar o tempo, onde ele esquecia de fumar. Nessa primeira parte, nos apresentado um outro personagem secundário que se chama Trimagazi, que escolheu levar uma faca... Uma Samurai Plus. Referência total à nossa Ginsu. Faca Ginsu, mano. Rolava isso mesmo. Cara, passava isso no Polishop, eu acho. Exatamente. Toda hora. No Japão há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Ginsu 2000, porque a lenda continua. Hoje em dia, uma faca dessa só não cortaria mais do que a Warner Bros. E além disso, William, que você falou, né? A gente, ao longo do filme, vai identificando que cada personagem
tem um apego a certa coisa. Igual o Trimagazzi tem o apego a comprar coisas inúteis. Antes no filme fala que ele tinha comprado um amolador de faca que amolava qualquer faca. E depois ele lança na TV uma faca que se amola cortando. Então é uma coisa assim que ele... Você vê que o cara gosta mesmo de coisas inúteis. Eu encaro essa parte também como uma analogia muito grande à mente do ser humano de estar sempre um passo à frente do que ela vê. Porque, por exemplo, ele fala que ele nunca precisou de nenhuma faca amolada, mas que ele conheceu um samurai que amolava facas. Aí ele falou assim, eu não preciso disso, mas eu vou comprar um amolador de facas pra mim também. Porque o cara tem, eu preciso ter. Aí assim que ele compra esse amolador de facas, é lançada uma faca que não precisa de amolador. Aí ele fica indignado com isso. Isso é uma, assim, eu acho uma analogia muito bacana sobre a situação de fundo de poço do ser humano. Eu acredito que é até uma analogia ao próprio consumismo, né? Já que o filme ele é todo análogo a sistemas de governo, sistemas econômicos, a gente pode colocar o Trimagazzi como a própria personificação do consumismo. Ele é uma pessoa... É perceptível também que ele é muito egoísta. Isso, é a personificação do egoísmo. É assim, durante o filme inteiro você vê vozes na cabeça do Goreng, onde ele aparece só dando dicas egoístas. Não, você come carne humana assim, vai ser legal. Ou você come ou você é comido. Né? Ou você come ou você é comido. É aquela máxima, né? O homem é o lobo do homem. Inclusive, William e Matheus, essa questão que vocês falaram das vozes, é muito interessante que a gente vai vendo que o Goreng ele encontra vários personagens. Primeiro ele encontra o Trimagazzi, que é a personificação do egoísmo. Aí depois ele encontra uma personagem que tá atrás do seu filho o tempo todo. A gente percebe que faz de tudo por ele, né? Inclusive matar outras pessoas. E assim, tem essa questão, né, de não pensar nas consequências, né, e fazer tudo pelo outro sem pensar, né, no que pode acontecer. Aí mais pra frente a gente vê que ele encontra também uma personagem que é o que traz um certo tom de esperança pro Goreng, pro filme, que ela quer acreditar que as pessoas vão mudar por solidariedade espontânea. Então, ao longo do filme, a gente vai tendo essas visões dessas pessoas que, junto a elas trazem analogia de algum sentimento, de alguma sensação. Isso é muito interessante no filme também. E essa personagem que você está falando, Vitor, a Imagiri, ela é um tipo de personificação da bondade, do altruísmo, da gentileza. Ela sabe que tem a forma certa de fazer, ela quer que as pessoas tenham a consciência de que o próximo que está ali embaixo vai estar passando fome, que também precisa de comer. E acaba que o Goreng meio que frustra esses planos dela, né? Porque ele tem uma visão, assim, um pouco mais radical, né? Ela quer acreditar na bondade 100% e o Goreng, pelo que ele já passou até agora no filme, ele vê que essa bondade 100% não existe. O ser humano não faz nada se não for... Se não tiver algo em troca, né? Alguma motivação a mais ali, né? Igual ela fala em solidariedade espontânea. No que a gente vê não tem nenhuma espontaneidade. Tem que partir de alguma pressão ou alguma coisa ali para eles fazerem o que ela tá querendo. É o que o Goreng fala, né? Que ele vai e ameaça os do de baixo. Cagar na comida. Mano. Exatamente. Se vocês não compartilharem, eu vou cagar na comida de vocês. Por que o de cima não funciona? Porque eu não consigo cagar pra cima. E, na verdade, assim, ele não induziu uma solidariedade, porque, na verdade, a pessoa só vai obedecer a instrução dele porque ele ameaçou prejudicar elas. E, no caso, querendo ou não, elas vão aderir ao pensamento deles com medo de ser prejudicada. Isso, mais uma vez, elas estão pensando no lado delas, o que ainda não é uma solidariedade como ela esperava. Porque o próprio sistema dali já impede essa solidariedade, né? Por exemplo, a comida ela é distribuída de cima para baixo e o pessoal só pensa em comer para se satisfazer ali sem pensar nas camadas que vão vir adiante, dali para baixo. Então, o próprio sistema dali já dificulta essa solidariedade espontânea que ela esperava de quem estava encarcerado no poço. Até porque, pra gente que tá aqui no outro lado da telinha, quentinho, abraçado com a namorada, inclusive
assistam sozinhos, por favor, não é romântico. Tá aqui do outro lado da tela, quentinho, alimentado, inclusive às vezes comendo uma pipoquinha. A gente não sabe como que é passar por um nível de fome tão extremo assim. Então, o cara, ele sabe que esse mês ele tá no nível 6, então ele tá comendo bem. Tudo bem que não é o nível 1, mas o cara tá comendo muito bem ainda. Porque o nível 150 não chega a comida. E amanhã ele pode estar no nível 150 ou mais. Né? No filme, inclusive, a gente vê que tem mais de 300 níveis, né? A princípio é apresentado pra gente 150 níveis, o Goreng achava que era 150, só que a gente descobre que são muito mais, são mais de 300 níveis. A plataforma que vai descendo é como se fosse, por exemplo, uma mesa de café. Você imagina você no nível 300 e lanchar na hora que chega a sua vez, numa mesa onde já passaram 300 duplas. Eu vou ser o João Kleber aqui. Alguém viu Cabo nesse filme? Se você está ouvindo esse podcast agora, vai lá na nossa página e comenta agora. Você viu Cabo nesse filme? Como que esta bosta desce 300 níveis e sobe sem um cabo? Uma das lições do filme é essa. Uma plataforma consegue se locomover por 300 níveis sem cabo mais facilmente do que o ser humano ser solidário. Outro detalhe, vamos começar. Eu tô quente. Eu quero teorias. Eu quero saber o seguinte: como o Goreng planejava subir de volta? Porque vocês viram que aquela plataforma ela sobe muito rápido. Como que ele planejava subir naquele negócio de novo pro nível dele? Então, eu acho que ele ia pegar os restos de comida, ia fazer uma massinha, ia prender os braços e a serra dele ali. Ia fazer um slime. Então, assim, sério, agora, eu acho que ele tinha um plano só de ida. Acho que era um plano... Chegar no nível... Ele queria, na verdade, só descer, né? Ele não pretendia subir, não. Ele queria chegar no final, ver como que era lá, alcançar todo mundo da plataforma, do poço, né? Comunismo. Ele tava... Foi quase que uma missão suicida, né? Ele quis chegar no final e alcançar todo mundo e deixar só a mensagem subir. Então, eu acho que ele não pensou muito na volta, não. Porque no início do filme a gente vê a plataforma subindo, é igual um jato, né? O Trimagaz, inclusive, impede o Goreng lá de perder a cabeça quando ele olha pro final do poço, né? Então... Eu acho que ele já tava com o sangue nos olhos, querendo tocar fogo no parquinho e descer, convencer todo mundo e fazer uma rebelião. Acho que não pensou muito em subir, não. Nesse filme, inclusive, sangue não é só nos olhos, né? É um filme muito visual. É sangue pra todo lado. Sério, eu assisti Game of Thrones inteira, sem problema. Mas esse filme é um pouco desconfortável, você não acha? Desconfortável, assim, tem vários filmes que já me deixaram desconfortáveis na vida, mas igual esse... Cara, eu assisti O Exorcista e não foi tão desconfortável. Porque no Exorcista o sangue é verde, né? Não é sangue. É vômito, é verdade. Só que nesse filme quem faz vômito é a gente, esse é o problema. Falando de novo do Goreng, a gente vê como que ele é testado ao longo do filme, né? Ele entra todo otimista, achando que ia ser um acampamento de fim de semana, né? Que ia ser tudo bem, uma reabilitação boa. E ele vai tendo o espírito dele ali quebrado o tempo todo, né? Com o Trimagaz ali, ele aprende a ser egoísta, porque ele é tratado como comida em uma parte do filme. A única vez que eu acho que ele recupera a esperança é quando ele encontra a personagem que está procurando o filho dela. Aí ele volta a ter esperança de novo e tenta, fazer alguma coisa por quem tá lá no poço, né? E esse é o sonho do jovem comunista, que sonha em ajudar todo mundo. O Goreng, ele é aparentemente, mesmo que inconscientemente, um jovem comunista. Ele quer, na verdade, fazer o bem. O sonho do cara é bonitinho, é fazer o bem, é legal, é louvável. Ele quer distribuir a comida, né, entre todo mundo que não tem no poço. Só que aí duas coisas acontecem. Primeiro, ele descobre que tem mais níveis do que ele esperava. O que acontece muito com o comunismo também. Tem mais gente pobre do que você esperava e não tem tanto dinheiro.
Inclusive, tem uma hora que o próprio Tri MacGyver... ele pergunta ao Goreng se ele é comunista. Isso é explícito no próprio filme. Um dos personagens pergunta o principal se ele é comunista. Porque pela forma dele lutar pelos princípios dele é uma forma que dá-se a entender de que ele é comunista. Não que o próprio diretor mesmo deu depoimento falando que ele não tem uma intenção ideológica. O filme não é um filme catequético, nem nenhuma das ideologias, nem capitalismo, nem comunismo, mas assim, a forma como o filme é construída dá-se a entender que ambas as ideologias têm seus defeitos. Inclusive, no filme fica bem claro que fodam-se os dois. Exatamente. Porque o sistema do Poço, ele é um capitalismo com Estado grande. Ele é um capitalismo que deu errado, um capitalismo que deixa o pobre mais pobre, que deixa o rico mais rico, porque você tem uma elite controlando tudo, né? A elite que com certeza come bem, tá na vida normal. Um monte de cozinheiro, que é um povo mediano, né? Classe média normal, que não tem nem ciência do que está acontecendo lá na parte inferior. E você tem um comunismo dando muito errado com o Goreng também, porque ele tenta salvar todo mundo. O intuito dele é legal, ele tenta salvar todo mundo, quer distribuir comida, quer ajudar a salvar todo mundo e manter a estadia das pessoas melhores, que elas parem de se matar. Mas no processo ele mata muita gente. No processo ele faz, inclusive, pior que a administração, porque a administração só deixa rolar. Ele é a causa da opressão das pessoas, né? Ele bate com barra de ferro, ele mata gente. Ele é morto, provavelmente morto também no final. Tomou um spoiler aí, né? Spoiler grátis, você vê por aqui. Isso tudo a gente vê porque o Goreng, ele vai mudando, né? Ele, como eu disse, ele entra lá bonzinho, achando que é tudo bonito, que vai dar tudo certo. E ele vai tomando pancada atrás de pancada e vai vendo que se não for do jeito que ele tá querendo, ó, com as regras dele, não vai dar certo. Então, ele encontra um parceiro lá e quer descer o poço todo para ver, levar comida para todo mundo, ver o que tá rolando. E no meio do processo, quem não é a favor dele é contra ele. Então, ele sai matando todo mundo. E agora chegou a hora da polêmica. A hora que vocês vão descer o dedo nesse gostei ou descer o dedo no hate lá na nossa página, falando que vocês estão falando bosta. Vocês tiraram ideia do popô. Não é verdade. O que a gente tá falando aqui é embasado. A gente leu, a gente viu o filme. Então, assim, teoria sobre o final. Teoria sobre o final, pessoal. E esse final? Esse final deixou muita ponta. Ele não existe, né? Não tem um final. É um final bem polêmico e Não tem final. totalmente abstrato, porque o final, igual eu falei antes, o diretor ele chegou a dar uma declaração sobre o viés do filme. Junto com essa declaração, ele falou que ele preferiu deixar um filme com um final aberto para que cada um tirasse a sua interpretação. Mas o final do filme é uma coisa assim, um pouco... É tipo A Origem, do Christopher Nolan. É aquele negócio de, o peão caiu ou não caiu. Sempre gera essa discussão abstrata, se é um sonho, se não é. Isso a gente vê no filme da Origem. A gente vê uma coisa bem parecida no final desse filme. Porque o que ele mostra não dá a desejar, não dá a entender nada concreto sobre o desfecho do personagem principal. E aí, tem ainda a declaração do mesmo diretor falando o seguinte... que existe um final, ele foi produzido, porém, eles cortaram esse final, né? Para não decepcionar e não alegrar. É simplesmente para você deixar a sua imaginação fluir. E tem uma coisa que me intriga muito nesse final. A menina. A guerreira? Não, a menina mesmo, a criança. Sim, a filha da mãe, exatamente. A menina. Vocês que estão me ouvindo aqui, vocês acham que aquela menina é real ou é uma ilusão? Sendo bem sincero, eu tenho minhas teorias sobre isso, vou deixar o Vitor falar agora, mas eu acho um pouco complicado. Se essa menina for real, eu acho que é um furo de roteiro muito grande. Eu acho que deveria ser, porque a menina tem roupas para a idade dela, ela tem abaixo de 16 anos, sendo que está numa das regras do filme que não pode entrar gente menor de 16 anos no poço. Fala pra gente, Vitor.
Então, eu pensei o seguinte, é uma teoria meio maluca. A gente tava até comentando antes, que assim, É o Caverna do Dragão. E o capeta zoando. provavelmente. Então, eu pensei que a menina era a última esperança dele, sabe? O Vingador. Ela era o Tony Stark dando estralo. Por quê? Assim, mas sairia um pouco fora do que o filme se propõe, mas eu acho que a menina, ela é alguém especial que tá um pouco fora que tá um pouco fora ali do contexto da história. Alguém que conseguiu se adaptar ao poço. E que não precisa de tanta comida igual eu estava pensando que precisava, que não se relacionava mal com o par que estava lá. Então, descobrir ela ali seria o incentivo, o motivo de esperança para eles, sabe? Caralho, a menina é um X-Men. E assim, essa menina, né, que teoricamente a gente deduz que é a filha da Miharu, né? Porque o filme, ele leva a entender isso. O filme não te diz nada concretamente, ele só... A mulher passa o filme inteiro procurando a menina que não existe. Todo mundo fala que a menina não existe, porque ninguém viu ela. A menina tava lá no 30º... Eu não sei falar esse número. Eu sou de humanas. No 333. No 333. A menina tava lá, não tinha parceiro. A menina não existe. Que inferno. Mas aí é que tá. Nada no filme fala que ela é a filha da Miharu, porque a menina nem fala tem no filme. Não sei se vocês repararam nisso. Porque... A menina é japonesa igualzinho. Mas o que acontece? Talvez a menina nem exista. Sim, eu imaginei também. O capeta é zoado. Na minha opinião, ela não existe, a menina. Ela é uma alucinação do personagem principal, por ele já ter passado as condições que ele passou durante o filme, né, sobre a fome, a pressão psicológica de ter que matar ou não o companheiro de cela para poder se alimentar, de ter ficado sem comida, né, a hora que ele foi pros níveis ali abaixo de 150, ele tem que decidir se ele vai ficar sem alimento ou se ele mata o parceiro para poder se alimentar. Detalhe que ele chegou a comer a carne do Trimagasi que a Miharu deu a ele. Ele não queria, ele deu uma gorfada ali, mas engoliu. Inclusive, esse é um dos momentos que deixam um pouco ativam um pouco o nosso sistema. É um filme pra ver no almoço, né? Basicamente. Bom. Basicamente, é melhor que Thundercats pra ver no almoço. Melhor. Então, outra coisa que a gente também vê como esperança no filme, ele é a torta, que é uma sugestão de um dos personagens que aparece no meio do filme, que eles têm que ter algo assim para demonstrar que eles estão contra o sistema, algum símbolo, eles até falam isso, algum símbolo. Então, a ideia deles é levar a torta até o final e depois deixar ela para subir na plataforma e os cozinheiros verem, né, que eles não comeram essa torta, a torta tão preciosa ali que eles fizeram com tanto carinho. E só que quando a torta desce, a menina come a torta. Então a gente fica sem saber quem que existe, a torta ou a menina. Na verdade, eu fiquei sem saber até qual que era essa intenção deles. Porque se eu sou um cozinheiro, eu mando uma torta para um lugar. Aliás, junto uma mesa com um monte de comida e volta uma torta, o que eu vou deduzir? Tá sobrando comida, vou fazer menos da próxima vez. Eu não entendi muito bem essa questão deles usarem a tortinha lá, que eles falam panacota. Eu não entendi muito bem a intenção deles de mandar ela de volta como forma de sinal. Não, um sinal. O comunista nunca trabalhou e não sabe como é que funciona o restaurante. E tem uma cena no meio do filme que é os cozinheiros, né, que faziam comida lá no nível 0, eles achando um cabelo numa panacota que é idêntica a essa que eles tentam enviar de volta como mensagem. O que eu acho que pode ter acontecido? Essa história do diretor aí, dele falar que cortou o final, eu acho que isso é para enganar a gente. Eu acho que ele tirou essa cena de lugar
essa cena deles achando um cabelo na panacota seria a cena final e eles colocaram ela no meio pra confundir. Isso, pra enganar. Pra não falar um termo tão Pra nos pesado. ludibriar. Isso, exatamente. Aí, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? A menina, que eles acham lá no último andar, já é uma ilusão. Pelo fato de ser o último andar, talvez nem acabasse ali. Talvez foi mostrado como último andar, porque ali ele morreu. A menina era uma ilusão da cabeça do personagem principal. E ao invés dela comer a torta, eu acho que essa torta voltou pro nível 0 na hora que a plataforma voltou para a parte inicial. E ela voltou com o cabelo. Foi essa cena que foi transferida pro meio do filme. E eu acho que na cena final, onde ele sai caminhando para um fim do túnel, inclusive até junto com o Tim MacGyver, ele, que já tinha morrido antes, tá aí um outro sinal também, que talvez ele esteja morto, que saiu caminhando com um personagem que já tinha morrido antes. E também reafirma aquilo que você falou, da menina ser uma alucinação, por quê? Porque ela estava usando o uniforme do tamanho dela, sendo que não podia ter gente da idade dela no poço. Isso é uma teoria que reafirma totalmente que a menina pudesse ser uma ilusão, né? Assim, na minha concepção, eu acho que o final do filme tá lá, só foi removido, só foi transferido de lugar. Detalhe que essa cena só faz sentido se essa menina for uma ilusão e não tiver comida torta. Exatamente. E só faz sentido nesse ponto. Só que o próprio diretor ele deixa margem para isso. Até porque o Goreng, ele tava, mesmo que ele não tivesse morto nessa hora, ele já tinha perdido muito sangue, ele tinha sido esfaqueado, né? Ele tinha perdido muito sangue, tinha passado por muito trauma. É comum se ele estivesse alucinando naquele momento. Aí faz sentido realmente a panacota ter subido com o cabelo. E além disso, a gente vê ao longo do filme que as pessoas que vão sendo mortas ali, que tem contato com o Trimagazi, voltam pra, perturbar ele, né? Então, às vezes, essa menina seria um contraponto disso. Alguém que ele quis acreditar que existe para dar ele uma esperança. Que ele cria uma empatia ali com a Miharu e fica do lado dela, né? E o sonho da Miharu era encontrar esse filho dela, que a gente não sabe se existe ou se não existe, mas de repente no último estágio ali do poço ele encontra alguém com as características que provavelmente são do filho da Miharu. Então, às vezes uma centelha de esperança que ele tinha, que fosse alguém. Mas o que tudo indica é realmente coisa da cabeça dele. Parece que é uma centelha de esperança ali, em meio a tudo o que aconteceu. E também, eu não sei se vocês acreditam, mas tem uma outra teoria também, que não sei se alguém de vocês leu, eu não. mas todo mundo já ouviu falar na Divina Comédia. Fonte Elial 12. Fonte tirei do cu. Não, mas sério, existe a Divina Comédia, né, de Dante, e funciona mais ou menos igual o poço. Cada nível que você desce é um castigo pior, é uma forma pior. Só que detalhe, Inferno de Dante. Pode ser, igual realmente, eu tava zoando, mas é sério. Pode ser que o poço não exista. Pode ser que nenhum dos personagens exista. Pode ser isso uma vida após a morte. O cara às vezes já até faleceu. Inclusive pelo Passou dessa, inclusive pelo cigarro. Contraiu um câncer esse desgraçado. E aí já tá morto e é simplesmente o capeta brincando com ele mesmo, tá ligado? Igual o Caverna do Dragão. Magos, a teoria. Sim, tem essa teoria do Mestre dos Magos, Caverna do Dragão, que tipo assim, o Vingador e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa. Ou tem outra versão que um é filho do outro. Altos negócios. É filho do Mestre dos Magos. Sim. Tem um episódio que ele fala que o Vingador foi o maior erro dele. Sim, tipo isso. Realmente é uma coisa de se pensar, já que ele tem alucinações o tempo todo. Sinceramente, o negócio parece mais um inferno mesmo do que uma prisão. É tanto que tem os personagens que têm contato com ele, os principais, igual a gente vê que a moça lá que fazia a admissão,
Quando ela vai pro poço, é porque ela tá com câncer há 3 anos já. Então ela admitiu o pessoal, mas depois vai pro poço. O poço é o saco. Câncer foi pro saco. Exatamente. Aí pode ser que ela também, enquanto fazia a admissão, tava tudo bem, foi pro poço porque ela morreu. Também o Trimagazzi, né? Ele era já, né? Um senhor idoso. Um idoso, né? Que tinha problemas de psiquiátricos, né? Na verdade, tinha problemas psiquiátricos. É um idoso que escolheu se isolar por causa do coronavírus, na verdade. O que é difícil. É difícil. Velho tudo querendo sair. Tá vendo sua vozinha aí, ó? Toma conta dela, ela vai sair. Pra ir no bar ainda. No momento em que você está ouvindo esse podcast... Sua avó tá passando debaixo da porta. Pegue sua avó. Pegue sua avó. Tranca sua avó no banheiro. Ninguém segura essa vovó. Então, assim... Ou então que faz o cadastro dela no poço, né? Exatamente. Não, gente, calma. Cuidem das suas velhinhas, não tranquem no banheiro. Só se ela quiser fugir, porque aí você tranca essa velha no banheiro mesmo. A gente também enxerga isso na Miharu. Toda vez que ela aparece, ela tá muito debilitada, muito machucada. E parece com um arrependimento muito profundo de estar buscando algo que ela não conseguiu fazer em vida. Então, parece mesmo, assim... É uma teoria até interessante que seja mesmo o poço um lugar pós-vida. E também, pegando esse link aí, tem muita coisa que é falado no filme sobre religião, sobre o messianismo do Goreng. Isso, o messianismo do Goreng. Todo personagem que tem contato com ele fala que ele é o Messias, que ele vai salvar todo mundo que tá no poço. Matrix, ele é um salvador. Ele vai destruir a Matrix. Talvez você tenha assistido só mais uma versão pesada do Nosso Lar. Real. Pode ser. Quem sou eu para julgar o ponto de vista do diretor? Talvez isso ficaria mais claro se a entrada do filme fosse Roupa Nova. Nossa, isso é Fábio Júnior, tá ligado? Né? Ah, mas é a entrada, pô. Isso é Fábio Júnior. É outra novela. Assim. Tá bom. Aí no caso igual você falou, o filme ele não tem um final objetivo e o filme ele tem essa intenção já mesmo de fazer quem tá assistindo imaginar o final que quiser, de acordo com o que ele apresentou ali durante as 1h30, que eu já achei isso uma exclusividade muito grande do filme ser um filme moderno, com 1h30. Hoje em dia é difícil ver um filme com menos de 2 horas, né? Verdade. Talvez até tenha sido 1h30 porque ele cortou o final. E assim, real, o intuito do filme, ele é te fazer pensar, te entreter, só que no mesmo momento, o próprio diretor fala que é um filme despretensioso. Realmente não tem aquele... Igual a gente tá aqui discutindo teorias, mas o próprio diretor fala que é um filme despretensioso, que é só um filme mesmo, não quer dizer nada, né? E é isso. Se você quiser um final, imagine um final aqui. O filme, assim, eu li também algumas críticas e vi críticas que ele te envolve e vai te levando para onde ele quer. E deixa você tirar suas conclusões. Né? No início ele te dá as regras do poço, fala como que as coisas funcionam, mas a partir daí, depois disso de apresentar as regras, apresentar alguns personagens, ele deixa você deduzir muita coisa, inclusive o final que, igual a gente estava discutindo aqui, não tem uma coisa objetiva. Você, pela sua experiência que você teve com o filme, você vai deduzir. Você vai dar uma de Sherlock Holmes e vai deduzir. É exatamente isso. E então vamos agora para as opiniões pessoais do filme, né? Eu gostaria, inclusive, eu gostaria, inclusive, de dar nota para esse filme. Eu vou começar com o Vitor, que é o mais imparcial nisso aí. Porque de nós três nós temos uma pessoa que gostou muito e uma pessoa que odiou. E o meio termo, que é o Vitor. Vamos lá. Então, eu nas nossas discussões,
Eu, a princípio, eu ia dar 8 VDZ só no filme. 8 BDZ. 8 mas nas nossas discussões eu resolvi dar 7,5, porque é um filme muito bonito, muito bem construído. Ele te apresenta muita coisa interessante. Deixa você um pouco perturbado, muito desconfortável. O filme, assim, ele é um filme interessante, sabe? Intrigante, ainda mais pelo contexto que a gente está vivendo agora, né? O contexto nosso de saúde, socioeconômico, um tempo bem... um filme que veio na hora certa, sabe? Para fazer a gente pensar sobre o que a gente está fazendo, sobre como a gente agiria nos nossos extremos, e veio a calhar, sabe? Mas tem alguns pontos, assim, preocupantes, alguns furos, né? Assim, por exemplo, sobre o final, que a gente discutiu em outras oportunidades também, que algumas coisas não faz sentido como que eles são monitorados lá dentro do poço, como que a plataforma vai e vem, como que a menina tá lá. Então, tem umas coisas assim que, não sei, é meio complicado de engolir, né? Você tem que usar muita imaginação para poder chegar a alguma conclusão. Igual a gente chegou aqui, que o filme a conclusão que o filme não tem um final, né? Fica muito a critério da nossa imaginação. Então, não que a gente não quer usar a imaginação, né? Mas... Eu tô assistindo um filme, não tô lendo um livro. Eu não quero assistir usar a imaginação. Eu quero que tenha final. Se eu não vi, não acontece. Então, assim, muita coisa... por exemplo... A torta que a gente tava falando, né? Como é que ela passou pelos 6 primeiros níveis e ninguém quis comer ela, né? Torta ruim, né? Torta ruim. Que tinha cabelo. Que tinha cabelo. A comida lá que o Goreng gosta também, que é o caramujo, que inclusive é o apelido dele no filme. Né? Como que... Escargot. Escargot. Então, assim, tem muita coisa... Ou a gente traça uma linha e imagina o filme todo como ilusório, aí é um filme legal que vai dar pra a gente colocar uma nota maior, ou se a gente for levar ao pé da letra também fica meio estranho, sabe? É um filme muito imaginativo, muito subjetivo nesse sentido, ele deixa muita ponta solta. Então, minha opinião sobre isso é que é um filme assistível. Assim, se você não estiver com sua mãe na sala, né? Não estiver almoçando. Se você estiver sozinho no seu quarto, né? Não imagine que seu quarto é o poço também. Mas é um filme, eu achei um filme bastante, principalmente reflexivo. Depois dessa análise cirúrgica do Vitor, a minha opinião é a seguinte. É um filme muito bom. Realmente, a temática do filme é sensacional, o roteiro é sensacional, a filmagem é muito boa, porque tem um jogo de luz, um negócio interessante na filmagem, só que é explícito demais. Eu não acho que precisava ser tão explícito na forma de comer carne humana, tá ligado? Mas aquele negócio, Netflix tem a cota de putaria e sangue, tá ligado? Escatologia, de bestialidade. Né? Netflix tem um pacto com o capeta que ele tem que mostrar alguma coisa desumana, senão não dá. Tá? Acabou o patrocínio da Netflix. Foi um filme bem feito. Sinceramente, eu também daria uma nota 7, 7,5 por aí. Eu gostei. Eu não vou mentir que eu... Tipo assim, eu não gostei, eu gostei e veria de novo. Eu veria de novo. E você, Matheus? Dá sua nota pro filme e o que você acha? Então... Hater alert! Não tem tambor, mas minha perna vai. Eu concordo que é um filme bem feito, é um filme com uma fotografia assim, excepcional. Ele é... Feito pelo Picasso. Então, eu acho que é um filme realmente muito bem feito, né? Por tudo que é da Netflix, é muito bem feito tecnicamente.
Pelo menos na primeira temporada. Como é um filme, a gente sabe que a gente não precisa tiver preocupar. 2, tá tudo certo. Na tradução seria o Poço 2, dessa vez é mais profundo. Descobre que o cara tinha um irmão gêmeo. Mas aí no caso, o filme ele é realmente tecnicamente muito bem feito, né? A fotografia dele é muito boa, as cores dele são bacanas, dá uma película muito bacana. As atuações do filme são sensacionais também. O roteiro do filme é muito bem construído, né? Ele te prende na hora. Nos elementos concretos que o filme apresenta, ele te prende bastante com relação à premissa dele em si, de ser uma prisão vertical, de ter protagonistas ali com uma certa profundidade. O roteiro ele te prende realmente, mas como nem tudo na vida são flores, o filme ele te deixa a desejar, não é uma experiência boa de assistir. Isso aí é uma coisa assim, eu assisti por indicações, né, William? Cheguei e falei assim, ó, é muito bom, vai lá assistir agora. E ele foi. Eu falei assim, e eu ainda disse, mas eu já te indiquei alguma coisa ruim. Agora eu indiquei. Inclusive tem uma cena desse filme que descreve exatamente o que aconteceu. Um dos personagens tenta passar pro nível de cima. O de cima fala que vai ajudar. Ele joga a corda pro de cima e o de cima, né, defeca. Um pequeno puff na cara do nosso querido. Corta o rabo do macaco. O de Fica cima... linguiça na O cara de do cima faz aquele cocôzinho na face do indivíduo que tava no nível de baixo, entendeu? Foi basicamente isso que aconteceu. Basicamente foi isso que aconteceu. O de cima era o William. Bom que eu tava em cima. O de baixo era eu e o cocôzinho era esse filme. Basicamente foi o que Pelo aconteceu. menos eu tava em cima, na verdade. Mas o filme ele não foi uma experiência, passa longe de ser uma experiência agradável de assistir, porque ele é um filme totalmente pesado, ele te deixa desconfortável durante o filme inteiro. E é um filme que eu não assistiria mais uma vez, o William assistiria, eu não tenho... Você não consegue vomitar mais vezes, não é verdade? É basicamente. Você não tem mais bilis pra mim. Eu não assistiria de novo, e não é um filme que eu falo pra pessoa que tá assinado pra fazer em casa, fala assim, assiste o Poço. Não é um filme que eu recomendo, porque assim... Eu recomendei essa semana, inclusive. Você recomendou o Poço para uma pessoa, cara, você não merece o seu. Lembra que os nossos fãs, nossos inscritos, eles... A grande maioria gostou. Tem que falar bem. Não, mas a grande Acho maioria... que é patrocínio. Mas o filme foi bem feito. Nesse caso aí, Netflix foi impecável tecnicamente. Mas Isso. a experiência de ver o filme em si não é uma experiência boa. Como é que é o logo do Netflix? Paga nós. Mas eu não recomendo, dou nota 7 pro filme, porque pelos aspectos... Eu gostei e deu 7. Você deu 7,5. Vitor gostou, deu 7. Eu dei 7. Vitor deu 7,5. Você deu 7? Eu dei 7. Então eu dou 6,5. Porque eu gostei menos. Justo. Que você dá 4, velho. Tá ótimo. Não, porque assim, o filme ele passa em todos os aspectos técnicos. Ele é muito bom. Ele é bom. É isso, ele é bom. Não é um filme bom, cara. Não é um filme bom, ele te deixa... Você acabou de falar muito bem do filme. Quase deu 7, você agora vai falar que não é bom. Tecnicamente ele é muito bem feito, mas a experiência de assistir o filme é muito bosta. Sim, Você fica... fica... Guerra Mundial Z, mano. Mas é isso, o filme é um filme que eu não recomendo. Não é porque ele é ruim, ele é bem feito. Pra quem estuda cinema, inclusive, é um ótimo filme. Não, eu não recomendo porque ele é bom, realmente. Eu recomendo porque, tecnicamente, ele dá pra extrair muita coisa de elementos técnicos de cinema, essas coisas, né? Pra quem estuda, é muito bacana. Mas, por entretenimento, não é uma experiência agradável de se ver. Não é gostoso. Você não recomenda pra qual faixa de idade? Eu deixo, assim, é bom, mas eu não recomendo abaixo de 30
30 anos. Devia estar uma tarja lá, tarja roxa. Não recomendado para menor de 30 anos. Então é isso, galerinha. Nós estamos terminando esse podcast. E nesse momento eu quero agradecer também. Nesse momento da gravação do podcast, nós batemos mais de 200 seguidores. Pode não ser muito, pode ser, mas já foi menos. Segundo episódio. Pro segundo episódio, tá ótimo. Assim, eu gostaria de contar com o compartilhamento de vocês, com o like de vocês. Deixa um curtir aí no Spotify. Compartilhe pros seus amigos se você gostou. Pros seus inimigos se você não gostou. Não é verdade? Termina assim mais este podcast, que é o pior podcast da galáxia! Siga a gente lá no Instagram, vdz.oficial. Inclusive pra hatear. Se você quiser hatear, segue lá também. Posta bosta, não tem problema. A gente só quer que você siga. Comenta, curte, compartilha. É isso que a gente gosta. Porque o estado é o quê? Like! É like. Esse é o Muca, não pode não.